Vamos orar para a gente começar, que hoje tem bastante coisa para a gente poder ver aqui. Deus, quero te agradecer, Pai, por essa turma, te agradecer por cada casal, por cada família representada aqui, por cada pessoa que tem se disponibilizado na sua mente e no seu coração de mudar, de aprender diferente, de fazer diferente, de ter a vida realmente debaixo da tua direção, de não ser mais escravo do dinheiro, mas estar controlando de acordo com a tua vontade os recursos que o Senhor nos dá para que a gente administre bem. Abençoa a nossa mente, todo impedimento, tudo aquilo que Satanás tem lançado para poder impedir, para atrapalhar, eu repreendo em nome de Jesus. Que a nossa mente possa estar guardada por ti com o capacete da salvação, guardando-se os nossos pensamentos, os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Não deixe, Senhor, que nada venha ficar no meio do caminho, Senhor, mas que a gente venha perseverar até o fim, porque, como a tua palavra diz, melhor é o fim do que o início de todas as coisas. Muito obrigada. Eu quero te pedir também, usa a minha vida nessa noite, está na minha mente, nas tuas mãos, me ajuda a ser o máximo de didática possível para que eles possam entender tudo que vai ser dito e possam colocar em prática na vida deles. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Preparados? Gente, ó, a aula de hoje vai ser dividida em duas partes, tá? Quem puder estar de câmera aberta para trazer alegria para o coração da sua mentora, eu fico feliz. Uma chantagem emocional danada, né? Para ver se rola. Júlio, não vai dar certo chupando bala. A gente vai ter duas aulas, hoje em uma, mas são aulas curtas, tá? Vocês vão ver. A primeira agora, eu vou mostrar para vocês como é que funciona a administração ideal, que é para onde a gente vai caminhar, tá bom? Então, a gente vai... Tem aonde vocês estão e tem aonde a gente vai levar vocês. Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês é para onde que vocês vão caminhar. E a gente vai fazer, né? Vocês já estão fazendo lá o planejamento de vocês. A própria planilha já mostra para vocês um mês a mês como que vocês vão se comportando ali com o dinheiro para chegar nessa administração ideal que eu vou falar hoje para vocês, como é que ela é feita. E depois, a outra aula, a gente vai falar, vou dar algumas dicas e orientações para ajudar vocês a enxugar um pouco mais o orçamento de vocês, quem estiver precisando, que eu acredito que seja a maioria. Vamos lá. Então, ó, primeiro, como que a gente divide o nosso dinheiro? Como que a gente deveria dividir o nosso dinheiro? O dinheiro que chega na nossa mão, nosso salário, ele precisa servir para viver o presente e contribuir. Precisa servir para dar segurança para imprevistos e precisa cuidar dos nossos sonhos e do nosso futuro. Então, claro que a gente não vai, né, pegar todo o nosso salário para o nosso futuro. É uma pequena parte, mas eu preciso separar uma parte do meu salário para os sonhos e para o futuro, uma parte para a segurança e a outra maior é para a gente viver o hoje e poder contribuir. Tá? E como que a gente vai fazer isso? A gente divide o nosso dinheiro e a gente vai trabalhar o nosso dinheiro pensando em porcentagens. Por que em porcentagens? Porque isso vai garantir que seja equivalente à realidade de cada um. E também vai garantir que vocês consigam fazer as alterações de vocês, mesmo quando vocês estiverem ganhando mais, que é isso que eu profetizo para vocês. Vocês vão ganhar mais, vocês vão prosperar. Quando vocês ganharem mais, a gente não vai decidir assim, ó, eu vou colocar R$100 na reserva, R$200 na reserva. Não, a gente vai decidir uma porcentagem. Então, vamos supor, é 10% que eu vou botar na reserva. Então, se eu ganho líquido, tá? Tirando o dízimo.
Se eu ganho 5 mil, então eu vou botar na reserva R$ 500 todo mês. Mas aí meu salário aumentou, foi para 7 mil líquido, tirando o dízimo. Então, agora minha reserva eu vou botar 700. Então, tudo vai aumentando proporcionalmente. Então, a porcentagem, ela garante que você não se enrole se o seu salário mudar. Você vai continuar trabalhando de forma que o seu salário fique equilibrado. Tá? Então, a primeira coisa é trabalhar não com valores. Eu tenho que botar, né? Que às vezes a gente pensa assim, não, eu vou separar R$ 100. Não, você não tem que pensar assim, R$ 100. Você tem que pensar quantos por cento do meu dinheiro eu vou separar para isso. Porque aí, de acordo com o que for mudando, vai mudando também. Segunda, Sula, pode falar. desculpa. Aí as porcentagens é a gente que decide? Não, já está lá na planilha. Está na planilha. Vocês podem arredondar. Às vezes, vocês vão ver lá, eu falo isso nos vídeos passo a passo, né? Mas, às vezes, você pode arredondar para cima, você pode arredondar para baixo, mas a planilha já vai dar essa porcentagem para vocês. Eu vou mostrar aqui um exemplo hoje. Então, segundo passo, como é que a gente faz? E esse aqui é o principal e mega importante para crescer. E que a gente faz exatamente o contrário, né? Olha o que a gente deve fazer. Primeiro, a gente decide o que vai garantir a vida como Deus quer. Então, antes da gente pensar nas despesas que a gente vai colocar, nas contas que a gente vai pagar, primeiro a gente tem que pensar como que é a vida que Deus quer para mim. Então, primeira coisa que eu penso, Deus quer uma vida para mim como? Deus quer que eu viva bem, que eu tenha lazer, que eu tenha segurança, que eu realize sonhos e que eu não tenha dívidas. A gente já viu isso aqui biblicamente, né? Que a dívida a Bíblia fala o quê? Que quem pega emprestado é escravo de quem empresta. E a Bíblia fala que Deus morreu por nós para que a gente venha a ser livre. E fala para a gente não se tornar escravo de ninguém. Então, a dívida não é um plano de Deus para a gente. Então, a gente tem que montar uma vida financeira que permita, parece impossível, né? Que permita essa vida. Uma vida onde eu vivo bem hoje, aonde eu guardo para minha segurança, aonde eu não tenho dívida. Depois que eu penso nessa estrutura, aí eu vou pensar nas despesas que eu vou me comprometer ou não. E o que a gente foi ensinado a fazer? O contrário, né? A gente sai colocando as despesas, se compromete com uma dívida aqui. Não estou falando nem de dívida aleatória, estou falando de vida, né? De padrão de vida. Eu me comprometo com a escola, eu me comprometo com aluguel tal, eu me comprometo com a TV a cabo, eu me comprometo com o celular, eu me comprometo com tantas outras coisas, e depois, se sobrar dinheiro, aí eu penso quanto que eu vou guardar. E é essa dinâmica que é o contrário. Gente, você acha que vocês já devem ter ouvido muita gente na internet falando, pague-se primeiro, né? O que significa esse pague-se primeiro, olhando espiritualmente falando? É isso aqui. Primeiro a gente garante a vida como Deus quer. Eu tenho que ter lazer, eu tenho que ter segurança, eu não posso ter dívida. Beleza. Agora eu vou e penso no que sobra para pensar nas despesas que eu vou ter ou não. Cadê, meu Deus? Espera aí. Aqui. E o terceiro, depois decide-se o padrão de vida. E atenção aqui, tá? Com padrão de vida. Padrão de vida não é a mesma coisa que qualidade de vida. Porque, às vezes, vou dar um exemplo aqui. O que é um padrão de vida? O que é qualidade de vida? Qualidade de vida é o que Deus quer que você tenha. Deus quer que você tenha qualidade de vida, tá bom? Padrão de vida, a gente escolhe. Escolhe, entre aspas, né? Porque às vezes a gente está preso num padrão de vida por vários motivos e a gente quer melhorar o padrão de vida. Então, um exemplo.
é importante eu me exercitar. Isso faz parte da minha qualidade de vida. Mas como eu vou me exercitar, isso é padrão de vida. Então, pode ser que eu esteja vivendo num momento financeiro que eu precise, que eu possa, melhor dizendo, pode ser que eu esteja no momento financeiro que eu possa pagar a melhor academia da minha cidade. Pode ser que eu possa pagar uma academia mediana. Pode ser que eu nem possa pagar a academia. Pode ser que eu tenha que ir fazer uma caminhada na rua, na orla lá, daqui mora aqui em Queimados, tem a orla de Queimados, né? Eu vou correr, vou caminhar, vou pegar um vídeo na internet, vou baixar um aplicativo gratuito no celular. Eu fazia muito isso. Eu lembro que eu precisava fazer pilates por causa da minha coluna e levava a minha filha, né? Era bem menorzinha. Só que começou a não dar muito certo. E aí, o que eu fiz? Eu saí do pilates porque eu estava só gastando dinheiro, não estava conseguindo fazer direito, e baixei o aplicativo de pilates gratuito no celular e comecei a fazer em casa. Então, tudo é possível. Não é que você não vai ter qualidade de vida. Você tem que pensar qual é a possibilidade que o seu dinheiro tem para te dar de padrão de vida. Entende? E sempre pensando, gente, que aquilo que a gente não pode fazer, Deus faz por nós. Eu lembro de uma... Eu não sei se tem alguém aqui... Não, acho que essa turma não tem ninguém aqui que era lá da DEC. Eu lembro de uma menina que ela estava... que o esposo estava desempregado, ela só ganhava um auxílio, ela tinha 3 filhos, e a menorzinha dela devia ter uns, sei lá, uns 2 aninhos, ficou muito doente, e como o marido dela estava desempregado, cancelaram o plano de saúde dela. E aí, cara, que ela foi para o hospital aqui, né, até perto da minha casa, ruim, né? Assim, um hospital que não tem muitas condições e tal, e todo mundo falando que tinha morrido criança ali, no dia antes, com a desinfecção, bararapondura, e ela cheia de medo lá e orando pela filha dela. E eu sei que, no fim das contas, não conseguiram vaga para ela lá e levaram ela para o outro hospital, levaram ela para um dos melhores hospitais lá para baixo, que nem se ela pagasse o plano que ela pagava, ela teria condição de estar com a filha dela lá naquele lugar. Mas foi Deus que levou ela lá. Então, eu acredito muito que aquilo que a gente não pode fazer, Deus faz. Deus faz. Eu lembro que meu pai, óbvio que tem ignorância aqui, né? Muita ignorância. Meus pais não conheciam nada disso. Mas meu pai tinha carro e não tinha condição de pagar o seguro de carro. A gente falava que o seguro do carro é o senhor. E eu lembro que eu fui assaltada, né? Eu estava dirigindo o carro do meu pai para o trabalho, era 5 horas da tarde. Aí vieram os moleques, apontaram a arma para mim, levaram o carro. Levaram, né, tudo que estava no carro, um monte de coisa, e 2 ou 3 dias depois achamos o carro, né? Achamos o carro e ninguém tirou nada do carro, só os bens pertencem. Realmente o seguro foi o senhor, né? Então, não que a gente não entenda. Eu acho que quando a gente tem conhecimento, a gente precisa ter. Né? Poxa, eu só vou ter carro se eu tiver condição de ter o seguro do carro, não faz sentido. Mas quando a gente está na ignorância, né, Deus leva em conta a nossa ignorância. E aí, tudo isso é para falar o quê? A gente faz, gente, até onde a gente pode. Você pode ter certeza que aquilo que você não puder fazer, oferecer a sua casa, a sua família, Deus vai cuidar. Depois eu vou mandar um vídeo para vocês do pastor Luciano Subirá, gente. Meu Deus do céu, que eu ouvi hoje, fiquei assim, perplexada, né, sobre provisão de Deus, coisas que a gente não vive por não esperar. Então, é isso, a gente vai decidir o padrão de vida depois. Então, a gente vai conseguir ver que padrão de vida a gente consegue ter ou não depois que a gente faz essa divisão, depois que a gente decide as primeiras coisas, as coisas mais importantes primeiro. Olha aqui um exemplo, tá? Esse aqui, eu acho que essa divisão aqui de porcentagem,
Ó, se você somar tudo aqui, dá 100%, tá vendo? 20 mais 5 mais 20 mais 5, 25. 25 mais 10, 35. 35 mais 65, 100%. Então, seu salário estaria distribuído aqui. Esses 20% que está de verde, ele é dividido aqui em 3 partes. Esse é um exemplo, acho que, de família que não quer ter mais filho. Tá? Quem pegou essa planilha de famílias que não quer ter mais filhos, geralmente está isso aqui, 20%. Quem não tem filhos, esse aqui está 30%, essa parte verdinha está 30%. Né? Porque isso vai mudando de acordo com a estrutura da família. Então, quem não tem filhos vai conseguir ter essa parte verdinha maior. Quem tem e ainda quer ter mais, um pouquinho menor, né? Mas é maior que isso daqui. E a gente fez uma divisão baseada nas estruturas familiares. Beleza. Esses 20% aqui é o quê? A reserva está dividida em 3 partes. Essa parte verde, tá? Reserva, que é a parte da segurança. O teto de gastos. O que é esse teto de gastos, Sula? É o dinheiro para você gastar. Gastar com as coisas que precisam da casa, né, da família. Então, em vez de a gente usar o cartão de crédito, quando, né, a gente precisa comprar uma coisa que está fora das despesas, porque como é que acontece normalmente? Você tem lá todas as suas contas, parará pão duro, não sobra nada, e quando você precisa, sei lá, comprar uma roupa para a criança, ou precisa comprar um liquidificador que quebrou, o que você faz? Você passa o cartão. Então, a gente vai, aos pouquinhos, eliminar esse cartão. Como que a gente vai fazer isso? Deixando um dinheiro para gastar. Se eu não deixo um dinheiro para gastar, eu vou viver saindo e entrando no cartão de crédito. Se eu não tenho brecha no meu orçamento para gastar com coisas que eu preciso, tá? Não estou falando de extrema necessidade, aqui esse teto de gastos não é alguém ficou doente, o carro bateu, são coisas cotidianas, gente. Às vezes quem tem filho pequeno, perdeu a roupa toda porque cresceu, você comprar um tênis, você tem que comprar, sei lá, alguma coisa que quebrou dentro de casa, coisa que não é tão necessidade, mas que precisa, coisa que você quer, você não só necessidade extrema, tá, gente? Mas coisas que você quer. Você quer, sei lá, comprar uma blusa, comprar um sapato, comprar... Enfim, cada um com as suas necessidades, com a sua estrutura de família. Se a gente não deixa essa sobra no orçamento, a gente vai estar sempre endividado. Então, a gente precisa ter uma parte sobrando para isso, para gastar. Para você ter esse dinheiro lá, e quando você precisar, você vai lá e compra de acordo com aquele dinheiro ali. Sabendo o quê? Que todo mês vai ter aquele dinheiro. Então, não precisa se desesperar. Gastou tudo esse mês? Beleza, mês que vem, agora vamos esperar mês que vem. Mês que vem tem de novo. E tem a meta de longo prazo. Né? O que é a meta de longo prazo? Para quem tem dívida, a sua primeira meta é se libertar das dívidas, tá? Então, a sua primeira meta é juntar dinheiro para quitar as dívidas, ok? Então, a gente vai deixar as outras metas para depois que isso finalizar. Então, a meta de longo prazo, mas o que pode ser a meta de longo prazo? Pode ser a quitação de dívidas, pode ser a aposentadoria, pode ser a compra do carro, a compra da casa, várias coisas podem estar incluídas aí, tá bom? Aí a gente tem esse azulzinho, esses 5%. Esses 5%, meu povo, não ignore eles. Esses 5% do crescimento é o fermento da vida financeira de vocês. Esses 5% do crescimento é o que me trouxe e que me capacitou a estar aqui hoje com vocês. Porque foi com... O que é esse 5% de crescimento? É um dinheiro que você vai ter todo mês para investir no seu crescimento, né, da sua família. Em que sentido? Pode ser crescimento conjugal, pode ser, por exemplo, um retiro para vocês dois irem, pode ser um crescimento profissional, pode ser um crescimento pessoal, pode ser um crescimento espiritual.
você vai poder usar. Eu quero comprar um livro desse dinheiro. Vai ter um retiro na igreja, você pode tirar desse dinheiro. Você quer fazer o curso de investimento da tia Sula, você pode tirar desse dinheiro. A mentoria, por exemplo, poderia tirar a parcela desse dinheiro. Vocês vão usando de forma estratégica, tá? Então, por exemplo, eu vejo aqui em casa, a gente usou para o Mário, depois usou para mim, a gente ia vendo qual ia trazer mais dinheiro mais rápido, qual investimento a gente ia conseguir ter retorno mais rápido. Então, teve um momento que era para o Mário, aí depois falei assim, não, para mim, para a Sulamita, eu posso me desenvolver aqui, você pode se desenvolver aqui, o Mário, beleza. Mas qual desses daqui a gente vai ter um retorno financeiro mais rápido, para a gente melhorar o padrão de vida? Esse daqui, então tá bom, vamos investir aqui em você, porque aí a gente aumenta, né, o dinheiro e a gente vai melhorar os 5%, vai melhorar tudo, e aí a gente investe em você. Percebe? A gente vai usando de estratégia. Os 10%, esse laranjinha, que é o dinheiro livre, para vocês fazerem o que quiser, sem restrição, sem julgamento. Né? Quem está casado e não tem filho, você vai dividir esses 10% em duas partes iguais. Uma para a esposa e uma para o esposo, para vocês fazerem o que vocês quiserem. Mário, a primeira vez que usou esse dinheiro aí, ele comprou uma carabina. E eu falei assim, gente, que loucura, né? Que eu não ia querer comprar com carabina. Mas não tinha problema, porque era o dinheiro dele para ele fazer o que ele quisesse. Quem tem filhos, eu aconselho dividir meio que em 3 partes, que precisa ser 3 partes iguais. Desculpa. Não precisa ser em 3 partes iguais, mas uma parte para usar em família, pelo menos uma vez ali no mês, né? Então, aqui em casa, a gente tira uma partezinha para a gente usar, nós 3 juntos, e o resto a gente divide meio a meio para mim e para o Mário, para a gente fazer o que a gente quiser. A gente pode comprar blusinha, a gente pode comprar bala, a gente pode, né, andar com dinheiro na carteira, né? Às vezes o homem está ali, trabalha, mês todo e não anda com dinheiro na carteira. Não precisa ser na carteira, né? Pode ser no Pix. Mas ter dinheiro o mês todo, tá? Ter dinheiro o mês todo. E aí, depois que a gente fez isso, separou essa parte verde, separou a parte do crescimento, separou a parte do lazer, essas partes aqui, gente, a parte verde, essa parte verde, ela está garantindo que você vai ter, que você vai estar juntando para a sua segurança, vai estar garantindo que você não vai criar novas dívidas. Por quê? Porque você está deixando sobra no seu orçamento para comprar e gastar quando você precisar. Então, ter essa sobra é muito importante para garantir a vida que Deus quer para você, porque é isso que vai garantir que você não vai ter mais dívida. Saber que tem dinheiro para ou emergência ou coisas que vocês precisem. Tá? O lazer, para garantir que vocês tenham lazer, e aí o que sobra, a gente vai olhar para o padrão de vida de vocês. Sula, mas eu tenho muita dívida, não vai dar esses 65%. As dívidas não entram aqui. Mas aí a gente vai pagar isso com que dinheiro? Eu não sei quem já está adiantado nos vídeos, né? Mas o que a gente faz para vocês irem caminhando para o ideal? A gente pega essa parte verdinha e usa ela para pagar as dívidas. E aí, de acordo com o que a gente vai pagando as dívidas, vai diminuindo as dívidas e vai sobrando dinheiro para ir colocando nessa partezinha ali que vai garantir a administração ideal de vocês. Então, nesse essencial, esses 65% aqui nesse exemplo, não entram as dívidas, tá? Não entra as dívidas. Entra a vida de vocês. O que vocês consomem todo mês, o que vocês precisam todo mês. Gente, vocês conseguiram entender até aqui? Só para eu entender aqui como é que vocês estão aí. Que essa parte aqui, ó, ela findou, vou parar, não, vou ouvir vocês, depois eu vou parar a gravação. Estão conseguindo entender? Fala comigo aí. Sula, Oi.
Eu estou até um pouco atrasada lá na planilha, mas deixa eu entender. Esses 65% é aqueles gastos que a gente tem com a casa normal. Isso. A dívida que você fala não é. São dívidas, vamos supor assim, grandes que eu não estou conseguindo pagar. Como é que é? Isso que eu não entendi. Não, as dívidas que vão entrar ali são dívidas primeiras, as que você está pagando. Cartão de crédito que você está pagando, a terceiros, né? Porque às vezes você não tem dívida no cartão, mas está devendo às pessoas. Primeiro, essas dívidas. Isso entra no Lilás, E ou não? não Ah, entra tá, no entendi. Lilás. Vai entrar naquela parte das dívidas, Entendi. Tá. tá? No Pois, Lilás é mercado, isso, contas de todo mês, luz, telefone. Entendi, isso entendi. aí. Por que isso? Porque vocês vão ver que a planilha, é porque eu queria que vocês já tivessem, essa aula já era para vocês terem visto alguma coisa, para vocês entenderem mais ou menos o que eu estou falando. Mas vocês vão ver que na planilha, a gente separa a dívida da vida de vocês. Por quê? Isso é feito de propósito, para que a gente entenda qual é o problema real da vida financeira de vocês. Porque se for a dívida, vocês vão ver que, por exemplo, sem a dívida, tudo fica redondinho. Poxa, deu tudo direitinho se não tivesse as dívidas. Vocês já tiveram essa curiosidade de pensar assim, se eu não tivesse dívida nenhuma, como seria a minha vida? Será que daria para eu viver bem se eu não tivesse dívida nenhuma? Esse foi o primeiro pensamento que me fez acordar para me libertar do cartão de crédito. Porque eu percebi que eu pagava um dinheirão de cartão de crédito. E assim, gente, se eu não tivesse essas dívidas aqui, dava para sobrar um dinheirão. Dava para ter um dinheiro para gastar e dava para sobrar muito dinheiro. Né? Então, a planilha ela foi pensada para que vocês vissem a vida de vocês sem as dívidas. E aí, através do dinheiro que vocês ainda não juntam, né? Porque a maioria de vocês não junta nada para reserva, nada para os sonhos, nada para nada, esse dinheiro vai ser usado para ir quitando as dívidas mês a mês, e aí, de acordo com que as dívidas vão diminuindo, vai sobrando mais dinheiro e a gente vai chegando no ideal. Sou. Pode falar. Então, esse dos 65, né, eu entendi mais ou menos. Então, aqui seria a luz, água, telefone, o gás também entra aqui também? Sim. Isso são todas as despesas, na verdade, da casa, né? Aí, a vida de vocês, todas as despesas, Ah, então tá bom. tá? E até uma observação, né? Porque, por exemplo, você vai ver lá nos videozinhos que eu gravei que se a dívida tiver mais de um ano para pagar, por exemplo, o financiamento de uma casa, anos e anos e anos e anos, vai entrar na despesa, não vai entrar na dívida. Vai entrar na despesa normal. Agora, se o financiamento ou aquela conta termina em pelo menos um ano, vai entrar como dívida. Tá? Agora, vou finalizar aqui. Peraí, vamos para a nossa segunda aula.